Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos dar continuidade no nosso assunto aqui e vamos discutir um pouquinho sobre o cálculo da corrente em um circuito de uma única malha e falar a respeito das leis de Kirchhoff. Então olha só, nesse material que vocês estão vendo projetado agora, nós temos aí um circuito de uma única malha, tá? E a regra das malhas de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma algébrica do potencial encontrados ao percorrer um percurso fechado de malha de um circuito deve ser nula, tá? Então, o procedimento vai ser sempre escolher, né, uma direção para você percorrer o circuito. Tá? Desde o começo, eu opto por escolher o percurso sempre no sentido horário, mas isso não interfere nos cálculos. Vocês vão ficar à vontade para escolher o sentido de vocês. Tá? O importante é que vocês estabeleçam um sentido e sempre optem por esse sentido para não confundir. Tá? Então, a princípio, vão percorrer sempre no sentido horário. Ah, professor, mas eu quero ao contrário. Pode, sem problema. Tá? Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, você tem aqui um resistor. Perceba que a bateria aqui está indo do menos para o mais, então a corrente está nesse sentido. Então, aqui a gente tem no resistor um alto potencial indo para um potencial mais baixo, tá? E a gente vai percorrer a malha no sentido da corrente. Quando a gente estiver percorrendo a malha, pessoal, e encontrar uma força eletromotriz, a gente sempre vai pegar o sinal de saída, tá? Essa vai ser a regra que a gente vai usar. Ó. A gente está indo do ponto A e percorrendo aqui no sentido horário. Então, ó, o sinal de saída dessa força eletromotriz é positivo. Então, eu vou pegar o mais epsilon e vou continuar. Se eu encontrar um resistor pela frente com a corrente no mesmo sentido, como ele está indo do alto potencial para o menor potencial, toda vez que isso acontecer, esse cara vai ser negativo. Ou seja, estou percorrendo o circuito, encontrei um resistor e a corrente está no mesmo sentido. Vai ser menos. Então, ó, não tem mais nenhum dispositivo, então vai ficar indo para lá mais epsilon, encontrei um resistor no mesmo sentido que eu estou indo, corrente no mesmo sentido, menos IR igual a zero. Tá? Somente isso. Vou isolar aqui a corrente elétrica, ou o epsilon, e eu tenho epsilon igual a RI. Então, dessa forma, eu posso determinar, então, quanto que vale a corrente no circuito. Então, a regra das fontes, quando nós atravessamos uma fonte ideal do terminal negativo para o positivo, ou seja, o sinal de saída, a gente vai usar mais a força eletromotriz. Quando a gente atravessar a fonte no lado oposto, ou seja, se a gente estivesse percorrendo nesse sentido, esse sinal aqui seria o sinal que a gente ia usar na frente da força eletromotriz, seria negativo. E a regra da resistência diz que quando atravessarmos a resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é menos IR. Então, menos IR que a gente utilizou aqui. E quando atravessarmos a resistência no sentido oposto, vai ser mais IR. Então essa é a regra. Não é difícil de aplicar, tá? Só tem que tomar um certo cuidado aqui, tá? Vamos adiante. Agora, se o circuito tiver uma resistência interna, o que muda? Não muda quase nada. Ó. Então vamos percorrer o circuito no mesmo sentido. Tá? Vamos tentar escrever aqui, tá? Com esse mouse aqui que não é muito legal. Então eu vou sair do ponto A e vou dar a volta até chegar no ponto A. Então eu vou percorrer, achei a força eletromotriz. Vai ser mais. Por que mais? Porque estou indo menos para o mais, saída do sinal de saída. Encontrei um resistor no mesmo sentido da corrente, menos I vezes o Rzinho. Continuo. Encontrei outro resistor, menos, mesmo sentido da corrente, I vezes o Rzão. Tudo isso tem que ser zero, porque não tem mais nada. Tá? Agora o que acontece? Você pega, aqui tem I, eu posso deixar o epsilon para o lado de cá,
colocar um I em evidência e vai ficar Rzinho mais Rzão, tudo isso igual a zero. Quando eu passo esse termo para cá da igualdade, vou passar esse cara dividindo e vai ficar essa expressão aqui, epsilon sobre Rzão mais Rzinho. Tá? Então não tem segredo. Fazendo desse jeito vocês não vão errar. Se você tivesse aberto o circuito, você poderia desenhá-lo dessa maneira, ou seja, sai de um ponto A e volta para o ponto A. Perceba que passa pelo, estamos percorrendo nesse sentido, ó, sinal de saída positivo, menos I vezes Rzinho, menos I vezes Rzão até chegar do lado de cá. Então, o que acontece com o potencial? Aqui há um aumento de potencial, por isso é mais. No resistor há uma queda de potencial, está indo para o lado mais alto, para o lado mais baixo. E aqui no resistor há outra queda de potencial e volta para onde estava no mesmo potencial. O que mais que a gente tem? Resistência em série. Tá? No capítulo passado a gente não estudou capacitância em série. Agora a gente vai estudar resistência em série. Tá? Nos resistores em série, a gente vai observar o que acontece. Então veja só, a corrente elétrica é a mesma para todas as resistências elétricas. Olha o sentido da corrente aqui. Imagine se isso aqui fosse um cano de água, não tem um único cano. Então a mesma quantidade de água que passar por aqui, vai passar por aqui e vai passar por aqui. Tá? Então corrente elétrica, se vem corrente elétrica aqui de 10 A, vai passar 10 A aqui e 10 A aqui. Ou seja, a corrente elétrica se mantém constante. Lá na capacitância, quando era o circuito em série, a gente tinha a carga elétrica, é a mesma em todos os capacitores ligados em série. Aqui é a corrente que é a mesma. Tá? Então, essa é uma característica da ligação em série. Lá, quando a gente ligava os capacitores em série, o que acontecia com a diferença de potencial? A diferença de potencial não era a soma da diferença de potencial em cada um dos capacitores? Aqui é a mesma coisa. A diferença de potencial gerada na fonte vai ser igual à soma das diferenças de potencial em cada resistor. Ou seja, o V total é igual a V1 mais V2 mais V3, onde esse V total vai ser o V aqui na força eletromotriz. E a resistência, pessoal, quando é ligação em série, a resistência ela se soma, ou seja, a resistência equivalente em série é R1 mais R2 mais R3. Aqui é contrário do que a gente tinha lá em capacitância. Lá era em paralelo à capacitância que a gente somava. Aqui não, aqui é resistência. Tá? Dá para provar essa equação aqui? Não vou provar, tá? Mas basta você somar, então, as resistências quando elas estiverem ligadas em série. Diferença de potencial entre dois pontos. Então, como é que a gente faz para calcular a diferença de potencial entre dois pontos? Ó? Entre A e B. Então, eu quero calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tá? Para fazer isso, a gente vai começar por um dos pontos e percorrer o circuito até chegar no outro ponto. Tá? Somando algebricamente todas as variações de potencial que encontramos no percurso. Então, a gente vai partir do ponto A, vamos chamar de VA, tá? Chamar de VA. Aí vamos percorrer. Encontrou uma força eletromotriz. Estou indo para lá. Sinal de saída, sinal mais. Então, mais a força eletromotriz. Encontrou um resistor pela frente. Aí olha o sentido da corrente. A corrente é para lá. Certo? E nós estamos indo para lá também. Então, mesmo sentido, tem uma queda de potencial. Menos IR. Igual ao potencial no ponto que a gente chegou, que é o ponto B. Então, saímos do ponto A e igualamos ao ponto B. Dessa forma, a gente determina a diferença de potencial entre A e B. Agora é só isolar. Passo o VB para cá, ou passo o VA para lá, vai ficar mais fácil. Passou o VA para cá, fica VB menos VA
igual a epsilon menos RI. Ou seja, essa é a diferença de potencial entre o ponto A e B. Se eu tivesse esticado o circuito, eu teria isso aqui. Ó. Sai do ponto A e chega ao ponto B. Vamos resolver isso aqui numericamente para ver como é que vai ficar. Então, vamos pegar a equação. VB menos VA é epsilon menos RI. Tá? O I, nós já calculamos lá na aula anterior, que é epsilon dividido por Rzão mais Rzinho. Então, eu venho e substituo aqui. Tá? Eu peguei esse cara aqui e substituí no lugar do I. Aí, vou tirar o mínimo, Rzinho mais Rzão. Divido por 1, multiplica pelo epsilon, vem para cima. Venho aqui, divido por esse, dá 1 vezes o epsilon, dá epsilon vezes Rzinho. Então, tirei o mínimo. Agora, faço a multiplicação aqui, ó. Esse com esse com esse. Então, fica epsilon Rzão mais epsilon Rzinho. Esse cara cancela com esse. Então, sobra só epsilon Rzão dividido por Rzão mais Rzinho. Substituo aqui 12 vezes 4, dividido por 4 mais 2. 48 dividido por 6, 8. 8 volts, então, é a diferença de potencial entre o ponto A e B. Tá? VB menos VA. Então, perceba que não é tão complicado assim aplicar as leis de Kirchhoff. Claro que vai depender do tipo de problema que a gente está tratando. A gente vai ver que tem problemas muito mais complexos que esse que a gente viu até agora, tá? Então, na próxima aula a gente continua aí resolvendo mais alguns problemas e discutindo mais algumas características dos circuitos, tá?